A morte bateu na porta da minha casa disfarçada de festa de aniversário. Ela chegou sorrateira, escondida dentro de uma fatia de bolo cor-de-rosa com glacê de chocolate, esperando pacientemente o momento exato para me levar embora deste mundo. Se não fosse por um sussurro inocente de uma criança de 8 anos, eu estaria agora 6 palmos abaixo da terra, enquanto meu assassino contaria moedas do meu seguro de vida. Meu nome é Patrícia Nogueira. Tenho 42 anos hoje, mas quase não cheguei aos 41. Sou enfermeira há 17 anos no Hospital Regional de Florianópolis, uma profissão que escolhi porque sempre quis cuidar das pessoas, salvar vidas, fazer a diferença no mundo. Jamais imaginei que um dia precisaria ser salva por alguém que mal sabia amarrar os próprios sapatos. Aquela manhã de sexta-feira começou como qualquer outra. O sol entrava pelas venezianas do meu quarto no segundo andar da nossa casa, em Canasvieiras. O cheiro do café que Carlos preparava subia pelas escadas, misturado com o aroma salgado da brisa marinha que sempre invadia nossa casa de praia. Era 15 de outubro, uma data que deveria ser especial, mas que se transformou no divisor de águas entre a mulher ingênua que eu era e a sobrevivente que me tornei. Levantei da cama esticando os braços, sentindo aquela preguiça gostosa de quem não precisava trabalhar naquela sexta-feira. Tinha pedido folga, especialmente para curtir meu aniversário de 40 anos. 40 anos de vida, 18 de casamento, 12 de maternidade. Números que pareciam marcar conquistas, mas que na verdade escondiam uma realidade que eu ainda não enxergava. Pedro estava no banheiro escovando os dentes, fazendo aquela bagunça típica de criança com pasta de dente escorrendo pela pia. Ele me cumprimentou com um sorriso banguela. Tinha perdido o dente da frente na semana anterior e me deu um abraço apertado. Parabéns, mamãe! Você ficou mais velha que o papai agora? Ri daquela pergunta adorável. Carlos tinha 38 anos, 2 anos mais novo que eu. Algo que sempre foi motivo de brincadeiras entre nós. Pelo menos eu pensava que fossem apenas brincadeiras inocentes. Desci para a cozinha e encontrei Carlos preparando um café da manhã especial. Tinha comprado croissants na padaria francesa do centro, suco de laranja natural, frutas cortadinhas em formato de coração. Tudo arrumado na mesa com tanto capricho que chegava a emocionar. Ele me abraçou por trás enquanto eu observava aquela mesa decorada. Feliz aniversário, meu amor. 40 anos de pura beleza. Senti borboletas no estômago com aquele carinho. Mesmo depois de tanto tempo juntos, Carlos ainda conseguia me fazer sentir especial. Ou pelo menos era isso que eu acreditava naquele momento de cegueira emocional total. Tomamos café em família, conversando sobre os planos para o dia. Carlos disse que sairia para resolver algumas pendências no escritório. Ele trabalhava como corretor de imóveis, mas voltaria no final da tarde. Pedro ficaria comigo e passaríamos o dia na praia, construindo castelos de areia e coletando conchinhas. Hoje à noite vai ser especial, você vai ver. Carlos sussurrou no meu ouvido antes de sair, me dando um beijo demorado que me deixou com gosto de quero mais. A manhã passou voando. Pedro e eu descemos para a praia que ficava bem em frente à nossa casa. Era uma das vantagens de morar em Canasvieiras, acordar e já ter o mar na porta de casa. Meu filho estava animadíssimo, correndo de um lado para o outro, cavando buracos na areia, perseguindo caranguejos que apareciam entre as pedras. Foi durante uma dessas brincadeiras que notei algo diferente no comportamento dele. Pedro ficava me olhando de forma estranha, como se quisesse me dizer alguma coisa importante, mas não conseguisse encontrar as palavras certas. Quando perguntei se estava tudo bem, ele apenas balançou a cabeça e continuou brincando. Mamãe, você me ama muito, né? A pergunta veio do nada, enquanto construíamos um castelo elaborado com torres e fossos. Achei estranho, porque Pedro nunca duvidou do meu amor por ele. Claro que te amo, meu príncipe. Você é a coisa mais importante da minha vida. Ele ficou quieto por alguns minutos, concentrado em fazer pequenas janelas no castelo, com um graveto que encontrou na areia. E se alguém quisesse fazer mal para você, o que eu deveria fazer? Meu coração deu um sobressalto. Que tipo de pergunta era aquela vinda de uma criança de 8 anos? Por que está perguntando isso, amor? Aconteceu alguma coisa? Pedro abaixou a cabeça e começou a destruir o castelo que acabáramos de construir, chutando a areia com força. Só perguntando mesmo, mãe.
Tentei insistir, mas ele mudou completamente de assunto e começou a falar sobre o desenho animado que queria assistir quando chegássemos em casa. Algo estava acontecendo na cabecinha dele, mas eu não conseguia descobrir o que era. No final da tarde, voltamos para casa para nos arrumar. Carlos tinha chegado e estava no quarto se trocando. Notei que ele parecia nervoso, suando mais que o normal, verificando o celular a toda hora. Quando perguntei se estava tudo bem, ele disse que era só tensão do trabalho, uma venda importante que estava sendo fechada. Vai dar tudo certo, amor. Hoje é dia de comemorar. Ele me deu um sorriso que não chegou aos olhos. Um sorriso que hoje eu sei que era carregado de culpa e falsidade. Por volta das 7 da noite, começaram a chegar os primeiros convidados. Minha irmã Carla veio com o marido e os 2 filhos. Minha mãe trouxe meu padrasto e uma torta de morango que ela mesma fez. Os vizinhos da casa ao lado apareceram com uma garrafa de vinho. Minhas colegas do hospital chegaram com presentes e muito barulho. A casa foi se enchendo de gente. Risadas, músicas, alegria. Era exatamente o tipo de festa que eu gostava. Intimista, com pessoas queridas, sem muito luxo, mas com muito carinho. Carlos tinha mesmo caprichado na organização. Luzes decorativas no jardim, mesas espalhadas pela varanda, petiscos deliciosos que ele encomendou na churrascaria do bairro. O momento mais esperado chegou quando Carlos apareceu carregando um bolo lindo de 3 andares, todo decorado com flores azuis e rosas feitas de açúcar. As velas já estavam acesas, formando o número 40 no topo. Todos começaram a cantar parabéns, enquanto Carlos caminhava lentamente até onde eu estava, sorrindo para as câmeras que registravam aquele momento que deveria ser inesquecível pela alegria, não pelo terror. Foi nesse instante que Pedro apareceu correndo ao meu lado. Enquanto todos cantavam e batiam palmas, ele se aproximou do meu ouvido com urgência. Seu corpinho pequeno tremia ligeiramente quando sussurrou aquelas palavras que mudaram o rumo da minha história. Mamãe, não coma a sua fatia do bolo. O mundo parou por um segundo. Olhei para o rostinho dele e vi algo que me assustou. Uma seriedade que não combinava com suas feições infantis, uma preocupação profunda demais para uma criança da idade dele. Havia medo nos olhos do meu filho, um medo real e desesperado. Todos esperavam que eu soprasse as velas e cortasse o bolo, mas eu estava paralisada olhando para Pedro. Ele balançou a cabeça levemente, confirmando o alerta que tinha me dado. Naquele momento, um instinto maternal mais forte que qualquer lógica me disse para obedecer meu filho. Soprei as velas sob aplausos e sorrisos de todos. Carlos cortou o bolo e me entregou a primeira fatia, aquela fatia perfeitamente decorada que estava destinada à aniversariante. Todos me olhavam esperando que eu desse a primeira mordida, mas eu hesitei. "Está tudo bem, amor?" Carlos perguntou, e havia algo em sua voz que não consegui identificar naquele momento. "Está sim. Só estou saboreando este momento especial." Fingi comer, levando pequenos pedaços até a boca, mas não engolindo nada. Escondi discretamente minha fatia em um guardanapo quando ninguém estava olhando. Pedro permaneceu ao meu lado durante toda a festa, vigiando cada movimento meu, como um pequeno guarda-costas protegendo sua mãe de um perigo invisível. A festa continuou até quase meia-noite. Quando o último convidado foi embora e começamos a recolher os pratos e copos espalhados pela casa, eu ainda estava processando aquele momento estranho com Pedro e sua advertência misteriosa. Carlos recolheu os restos do bolo e jogou tudo no lixo da cozinha, parecendo aliviado que a festa tivesse terminado. Pedro já estava dormindo quando decidi procurar a fatia que eu tinha escondido. Queria entender por que meu filho tinha me alertado sobre não comer aquele bolo. Talvez fosse apenas um capricho infantil, uma brincadeira sem sentido. Encontrei o guardanapo com os pedaços amassados e joguei tudo no lixo também, sem imaginar que estava selando o destino de quem descobriria a verdade no dia seguinte. Fui dormir naquela noite com uma sensação estranha no peito, como se algo importante tivesse acontecido, mas eu não conseguisse compreender completamente. Carlos dormiu profundamente ao meu lado, roncando baixinho como sempre fazia após beber vinho. Mas eu passei horas acordada pensando no olhar assustado do meu filho e naquele sussurro urgente que ainda ecoava na minha mente. Se eu soubesse naquele momento que a morte tinha estado tão perto,
que cada segundo de hesitação antes de comer aquela fatia tinha sido crucial para minha sobrevivência. Talvez não conseguisse fechar os olhos nem por um minuto, mas a verdade só viria à tona algumas horas depois, de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Thor, nosso Golden Retriever de 3 anos, sempre foi um cachorro esperto e obediente. Ele nunca mexia no lixo da cozinha, nunca procurava comida em lugares proibidos. Mas naquela madrugada, algo o atraiu até aqueles restos de bolo que eu e Carlos tínhamos jogado fora. Talvez fosse o cheiro doce do glacê ou simplesmente a curiosidade canina que falou mais alto que o adestramento. Quando acordei no sábado de manhã e desci para preparar o café, encontrei Thor caído no quintal, em convulsões terríveis que me fizeram entrar em desespero. Babas escorriam pela boca dele, o corpo tremia descontroladamente. Os olhos viravam para trás, mostrando o sol branco. Nunca tinha visto nada igual em toda a minha experiência como enfermeira. Gritei por Carlos, que desceu correndo em pânico. Juntos, carregamos Thor para o carro e saímos disparados em direção à clínica veterinária mais próxima. Durante todo o trajeto, minha mente trabalhava freneticamente tentando entender o que poderia ter causado aquela reação no meu cachorro. Foi na sala de espera da clínica, enquanto o veterinário examinava Thor, que as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma aterrorizante. O lixo revirado, os restos de bolo desaparecidos, a advertência misteriosa do Pedro na noite anterior. Uma verdade horrível começava a tomar forma na minha mente. Uma verdade que eu ainda não queria aceitar. Quando o Dr. Fernandes saiu da sala de cirurgia com o rosto sério, confirmou meus piores medos com uma única palavra que mudou minha vida para sempre: envenenamento. E nesse exato momento, eu soube que a festa do meu aniversário não tinha sido uma celebração, mas sim uma tentativa de assassinato friamente calculada. Me contem aqui nos comentários de onde vocês estão assistindo essa história, porque a partir de agora, vocês vão descobrir detalhes que vão deixar vocês chocados. Se inscrevam no canal Vingança do Dia, porque o que vem pela frente vai mexer com vocês de uma forma que nunca imaginaram. A palavra envenenamento ecoou na minha cabeça como um tiro de canhão. Dr. Fernandes me encarava com aquela expressão grave que todos os profissionais da saúde conhecem bem, a mesma que eu usava quando precisava dar notícias difíceis para familiares de pacientes. Minhas pernas bambearam e precisei me apoiar na cadeira de plástico azul da clínica veterinária. Tem certeza absoluta, doutor? Minha voz saiu trêmula, quase inaudível entre o barulho dos aparelhos médicos e os miados de gatos internados nas gaiolas ao fundo. Infelizmente sim, dona Patrícia. Thor ingeriu uma substância tóxica muito potente. Conseguimos estabilizar ele, mas foi por pouco. Se tivesse demorado mais 1 hora para trazer aqui, ele balançou a cabeça negativamente, deixando o resto da frase no ar. Carlos estava parado ao meu lado, mas eu sentia como se ele estivesse a quilômetros de distância. Observei seu rosto pelo canto dos olhos, procurando sinais de surpresa, de choque, de qualquer reação normal que um marido deveria ter ao descobrir que seu cachorro quase morreu. Mas o que vi me gelou por dentro. Ele parecia mais aliviado que preocupado. Que tipo de veneno foi, doutor? Perguntei, forçando minha mente a funcionar no modo profissional. Anos trabalhando em emergência hospitalar me ensinaram a manter a calma, mesmo nas situações mais desesperadoras. Ainda estamos fazendo os exames mais específicos, mas pelos sintomas que Thor apresentou, convulsões, salivação excessiva, pupilas dilatadas, acredito que seja estricnina ou algo similar. É um veneno para ratos muito concentrado. Veneno para ratos! As palavras martelaram no meu cérebro enquanto eu tentava processar a informação. Thor nunca saía do nosso quintal cercado. Ele não tinha como ter acesso a veneno para ratos em lugar nenhum, a menos que alguém tivesse colocado propositalmente algo envenenado ao alcance dele. Doutor, é possível que ele tenha comido isso misturado com comida comum? Tipo bolo, doce, alguma coisa assim? O veterinário franziu a testa e me olhou com curiosidade. É possível sim. Na verdade, é a forma mais comum de envenenamento acidental em animais domésticos. As pessoas usam iscas doces para atrair os ratos. Por que pergunta? Senti minha boca ficar seca.
A sala da clínica começou a girar levemente ao meu redor. Ontem foi meu aniversário. Jogamos restos de bolo no lixo da cozinha. Thor deve ter mexido lá durante a madrugada. Ah, então pode ser isso mesmo. Alguém da festa pode ter trazido algo contaminado sem saber. Ou talvez o bolo tenha sido feito em um lugar que tinha problemas com ratos. Mas eu sabia que não era isso. Conhecia muito bem a confeitaria onde Carlos encomendou o bolo. Era um lugar renomado no centro de Florianópolis, que fornecia doces para casamentos e eventos importantes. Jamais teriam problemas com pragas. Voltamos para casa em silêncio absoluto. Carlos dirigia olhando fixamente para a estrada, as mãos agarradas no volante com força excessiva. Eu fingia olhar a paisagem pela janela, mas, na verdade, observava cada microexpressão do seu rosto refletido no vidro. 17 anos de casamento me ensinaram a ler suas emoções, mas naquele momento ele era um livro fechado. Pedro estava brincando no jardim quando chegamos. Correu até nós perguntando sobre Thor, preocupado porque não tinha visto o cachorro pela manhã. Abracei meu filho com força, sentindo uma mistura de gratidão e terror. Se não fosse por aquele sussurro dele na noite anterior: "Mãe, o Thor vai ficar bom?" Os olhos castanhos de Pedro estavam cheios de lágrimas contidas. "Vai sim, meu amor. Ele está no veterinário se recuperando. Foi por causa do bolo que eu falei para você não comer?" A pergunta me atingiu como um raio. Carlos, que estava tirando as chaves do bolso, parou completamente e se virou para nós. Pela primeira vez desde que saímos da clínica, vi uma emoção real no rosto dele. Pânico puro. "Que bolo? Do que ele está falando, Patrícia?" Ajoelhei na altura de Pedro e segurei suas mãozinhas pequenas nas minhas. "Como você sabia sobre o bolo, meu príncipe?" Pedro olhou para Carlos e depois para mim, como se estivesse medindo qual seria a reação segura. Eu ouvi uma conversa, mas prometeram que era segredo. "Que conversa? Com quem?" Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. "Pedro, vai brincar lá dentro. Os adultos precisam conversar." Carlos interrompeu, usando um tom autoritário que raramente empregava com nosso filho. "Não", disse firmemente, me levantando e colocando Pedro atrás de mim. "Ele vai ficar aqui. Quero escutar essa conversa." O clima no jardim ficou pesado. Carlos me encarava com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Fria, calculista, perigosa. Era como se uma máscara tivesse caído, revelando um estranho no lugar do homem que eu amava há tanto tempo. "Pedro, meu filho, pode me contar tudo. Mamãe precisa saber." Pedro respirou fundo e começou a falar, ainda segurando minha mão com força. "Na quinta-feira de noite, eu acordo para fazer xixi. Aí ouvi o papai conversando no telefone lá embaixo, na cozinha. Ele falava baixo, mas eu consegui escutar algumas coisas." "Que coisas?" "Ele disse que ia ser no aniversário da mamãe, que depois disso, tudo ia mudar, e que a pessoa do telefone não podia esquecer de trazer aquilo no bolo." Senti como se o chão estivesse desaparecendo embaixo dos meus pés. Carlos continuava nos encarando, mas agora havia algo predatório no seu olhar. Ele também disse que ia ser rápido, que ninguém ia suspeitar, e que depois vocês iam viajar para bem longe. "Vocês?" Engasguei na palavra. "O papai e a moça que às vezes vêm aqui quando você está trabalhando." O mundo desabou ao meu redor. Não era apenas tentativa de homicídio. Era traição, conspiração, uma vida dupla inteira construída nas minhas costas. Minhas pernas falharam e tive que me sentar no degrau da entrada de casa. "Que moça, Pedro? Aquela loira que dirige o carro vermelho? Ela sempre traz presentes para mim e fala que vai ser minha nova mamãe." Conhecia exatamente quem era. Melissa, a secretária da imobiliária onde Carlos trabalhava. Uma mulher de 28 anos, cabelos platinados, sempre impecavelmente vestida. Tinha vindo em algumas festas da empresa e sempre se mostrou muito simpática comigo. Que ironia amarga. Carlos finalmente se mexeu, caminhando lentamente na nossa direção. Instintivamente, puxei Pedro para mais perto de mim. "Patrícia, deixa eu explicar." "Explicar o quê? Como você planejou me matar no meu próprio aniversário? Como você ia deixar nosso filho órfão de mãe para poder viver sua vida nova com sua amante? Não era assim que ia acontecer." "Como era então? Me ilumina, Carlos.
porque eu realmente não estou entendendo a versão boa desta história. Ele passou as mãos pelos cabelos, caminhando de um lado para outro como um animal encurralado. Você não entende a pressão que eu estava sentindo. As dívidas, os problemas da empresa, a hipoteca da casa. E me matar ia resolver os problemas financeiros? O seguro de vida de R$500 mil ia resolver tudo. E Pedro ia crescer sem problemas de dinheiro. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O homem com quem dividi a cama por quase 2 décadas, o pai do meu filho, estava ali friamente explicando como planejou meu assassinato por dinheiro. E a Melissa? Qual era o papel dela nisso tudo? Ela trabalha numa farmácia de manipulação. Conseguiu a substância. O plano era simples. Você ia passar mal na festa. Todos iam pensar que foi um infarto ou algo natural. Mulheres da sua idade têm ataques cardíacos às vezes. 40 anos. Ele estava falando como se eu fosse uma velha decrépita prestes a morrer mesmo. E depois? Depois que eu estivesse morta e enterrada, eu ia esperar um tempo adequado de luto. Melissa ia me consolar. Com o dinheiro do seguro, a gente ia recomeçar em outro lugar. E o Pedro? Pedro ia se adaptar. Melissa gosta dele. Levantei do degrau com uma fúria que não sabia que existia dentro de mim. A enfermeira, calma e controlada, tinha dado lugar a uma fera defendendo seu filhote. Você planejou me matar e ainda queria entregar meu filho para sua amante criar? Que tipo de monstro você é? Não fala assim, Patrícia. Eu ainda tenho carinho por você. Só não te amo mais como antes. Carinho? Ri com amargura. Que carinho lindo que planeja envenenar a pessoa no dia do aniversário. Pedro estava quieto ao meu lado, absorvendo cada palavra daquela conversa terrível. Era muito para uma criança processar, mas ele precisava entender que tinha salvado nossa família. E se o Pedro não tivesse me avisado? Se eu tivesse comido o bolo e morrido na frente de todos? Carlos baixou os olhos pela primeira vez desde que a conversa começou. O doutor ia dizer que foi problema cardíaco. Acontece com frequência em emergências hospitalares. Ninguém ia suspeitar. Você estudou isso tudo? Pesquisou sobre ataques cardíacos para ter certeza que seu plano ia funcionar? Melissa que pesquisou, ela é formada em farmácia, entende dessas coisas. Cada revelação era uma punhalada nova. Eles tinham planejado tudo nos mínimos detalhes, estudado a melhor forma de me matar sem levantar suspeitas. Enquanto eu trabalhava 12 horas por dia salvando vidas no hospital, meu marido e sua amante arquitetavam minha morte. Por que não pediu o divórcio simplesmente? Por que escolheu esse caminho? Porque na separação você ia ficar com metade de tudo. A casa, as economias, a guarda do Pedro. Assim eu ficava com tudo e ainda ganhava o seguro. A frieza matemática da explicação me deu náusea. Eu não era uma pessoa para ele, era apenas um obstáculo financeiro que precisava ser eliminado. Peguei meu celular e comecei a discar para a polícia. Carlos avançou na minha direção tentando tomar o telefone. Não faz isso, Patrícia. Pensa no Pedro. Você quer que ele cresça sabendo que o pai está na cadeia? Prefiro que ele cresça sabendo que a mãe está viva. A ligação completou e atenderam do outro lado. Alô, Polícia Militar? Preciso reportar uma tentativa de homicídio. Carlos ficou parado me observando fazer a denúncia. Sabia que não tinha mais escapatória. Quando desliguei o telefone, ele se aproximou devagar. Eu realmente sinto muito, Patrícia. As coisas saíram de controle. Sente muito por ter planejado me matar ou sente muito por ter sido descoberto? Ele não respondeu. A polícia chegou em 15 minutos. 2 carros, 4 policiais, muita movimentação que chamou a atenção de todos os vizinhos. Carlos foi algemado e levado para a delegacia. Antes de entrar na viatura, ele olhou para Pedro e disse: "Papai te ama, filho." "Um dia você vai entender." Pedro se escondeu atrás de mim e não respondeu. Fomos para a delegacia prestar depoimento. O delegado, um homem de uns 50 anos chamado Reinaldo, ouviu nossa história com atenção crescente. Quando terminei de contar tudo, ele balançou a cabeça com incredulidade. Em 30 anos de carreira policial já vi de tudo. Mas essa história... Ele parou e olhou para Pedro. "Esse menino salvou sua vida, dona Patrícia." "Eu sei disso. Vamos precisar dos restos do bolo para análise. E vamos prender a tal Melissa também. Ela está envolvida nisso tudo? Pelo que você contou, ela forneceu o veneno. É coautora do crime.
Voltamos para casa acompanhados de uma equipe da perícia que recolheu tudo o que restou do bolo no lixo. Os vizinhos observavam pela janela, curiosos com toda aquela movimentação policial. Logo, toda Canasvieiras ia saber que alguma coisa muito séria tinha acontecido na casa da enfermeira. Naquela noite, Pedro dormiu na minha cama. Ele estava assustado, confuso, tentando entender por que o pai tinha virado um homem mau de repente. Expliquei para ele, com palavras que uma criança pudesse compreender, que às vezes as pessoas fazem escolhas ruins e que isso não era culpa dele. Mãe, eu fiz certo em te contar sobre o bolo? Você fez mais que certo, meu herói. Você salvou nossa família. Ele sorriu pela primeira vez desde que toda essa loucura começou. O Thor vai voltar para casa? Vai sim, amanhã mesmo. Mas eu sabia que nossa vida nunca mais seria a mesma. A confiança tinha sido quebrada de uma forma irreparável. O homem que dormiu ao meu lado por tantos anos, que dividiu sonhos e planos comigo, que me ajudou a criar nosso filho, tinha se revelado um estranho perigoso capaz de qualquer coisa. Fiquei acordada a madrugada inteira, pensando em todos os sinais que devia ter perdido. Os telefonemas sussurrados, as viagens de trabalho que se tornaram mais frequentes, o interesse renovado no valor do meu seguro de vida. Como pude ser tão cega? Mas uma certeza crescia dentro de mim. Pedro e eu íamos superar isso. Íamos construir uma vida nova, livre de mentiras e perigos. E eu ia fazer questão de que meu filho crescesse sabendo que foi um herói, que sua coragem salvou nossa família da tragédia. O telefone tocou às 6 da manhã. Era o delegado Reinaldo. Dona Patrícia, conseguimos prender a Melissa. E temos novidades sobre o caso. Que novidades, delegado? Minha voz ainda estava rouca do sono interrompido, mas meu coração já disparava antecipando mais revelações chocantes. A Melissa confessou tudo. E descobrimos que a história é muito mais suja do que imaginávamos. A senhora pode vir até a delegacia hoje de manhã? Preciso mostrar algumas evidências. Acordei Pedro, preparei um café rápido e saímos para mais um dia que prometia virar nossa realidade de cabeça para baixo. Durante o trajeto até a delegacia central, meu filho ficou quieto no banco de trás, brincando com um carrinho azul que levava para todos os lados. Vez ou outra ele levantava os olhos e me observava pelo retrovisor, como se quisesse ter certeza de que eu ainda estava ali, viva e inteira. A delegacia fervilhava de atividade, mesmo sendo sábado de manhã. Policiais entravam e saíam carregando pastas, telefones tocavam incessantemente, máquinas de café despejavam doses duplas de cafeína para investigadores com olheiras profundas. O delegado Reinaldo nos recebeu em sua sala particular, um ambiente acarpetado, com paredes forradas de diplomas e fotografias de formaturas policiais. Senta aqui, Pedro. Ele apontou para uma cadeira giratória atrás de uma mesa menor. Tem alguns gibis ali na gaveta, se você quiser. Meu filho obedeceu prontamente, sempre educado mesmo em situações extraordinárias. Reinaldo fechou a porta e voltou para sua mesa principal, onde pilhas de documentos aguardavam nossa atenção. Dona Patrícia, vou ser direto com a senhora. Esse caso está tomando proporções que nenhum de nós esperava. Sentei na beirinha da cadeira, preparando-me para o pior. A Melissa não apenas forneceu o veneno, ela também revelou detalhes sobre o relacionamento dela com seu marido, que datam de muito mais tempo do que imaginávamos. Quanto tempo? 3 anos. O número ecoou na sala como um tiro de canhão. 3 anos de traição, 3 anos de mentiras elaboradas, 3 anos de uma vida dupla que eu jamais suspeitei. Senti minha respiração acelerar e precisei me concentrar para não ter uma crise de pânico ali mesmo. 3 anos, repeti, tentando processar a informação. E tem mais. Eles têm uma conta bancária conjunta no Banco do Brasil, a agência do centro. Descobrimos depósitos regulares que Carlos fazia usando dinheiro desviado da imobiliária onde trabalha. Ele estava roubando da empresa? Não exatamente roubando, mas manipulando comissões de vendas. Criava contratos falsos, inflava valores, desviava parte do dinheiro para essa conta secreta que mantinha com a Melissa. Cada revelação era como receber socos no estômago. O homem que eu conhecia, que respeitava, que considerava honesto e trabalhador, era um completo desconhecido.
Um criminoso, um trapaceiro, um assassino em potencial. Quanto dinheiro? Até agora rastreamos R$120 mil, mas a investigação está só começando. R$120 mil. Uma fortuna que poderia ter resolvido muitos dos nossos problemas financeiros, mas que foi desviada para sustentar uma amante e financiar planos homicidas. Delegado, posso fazer uma pergunta? Claro. Como a Melissa conseguiu o veneno? Ela realmente trabalha em farmácia de manipulação? Reinaldo folheou alguns papéis antes de responder. Trabalha sim, na Farmavida, ali na rua Felipe Schmidt. Mas o veneno não veio de lá. Ela tem um primo que trabalha em controle de pragas urbanas. Foi ele quem forneceu a substância. E esse primo sabia para que era? Não. Ela inventou uma história sobre ratos na casa da mãe dela. Ele entregou o produto sem suspeitar de nada. Mais uma pessoa inocente envolvida nessa teia de mentiras. Quantas vidas Carlos e Melissa estavam dispostos a destruir para conseguir o que queriam? E sobre o bolo? Como fizeram para contaminar só a minha fatia? Aí que está o mais impressionante. Reinaldo se levantou e foi até um armário de metal, de onde retirou um saco plástico transparente contendo pedaços do bolo que tinham recolhido do nosso lixo. Eles usaram uma técnica bem elaborada. Aproximei-me da mesa para observar melhor as evidências. A Melissa injetou o veneno apenas na decoração de açúcar da fatia, que seria destinada à senhora. Usou uma seringa de insulina para fazer furinhos microscópicos nas flores azuis. Mas como ela sabia qual fatia seria a minha? Carlos orientou o confeiteiro a marcar discretamente a fatia da aniversariante com uma pequena flor rosa no meio das azuis. Era o sinal para que ele soubesse exatamente qual pedaço entregar para a senhora. A frieza e o planejamento meticuloso me deixaram com náuseas. Eles tinham pensado em cada detalhe, cada possibilidade, cada forma de evitar suspeitas. Se não fosse pela intuição salvadora de Pedro, e quanto tempo eu teria depois de comer? Segundo o laudo toxicológico, entre 15 e 30 minutos para os primeiros sintomas aparecerem. 1 hora no máximo para o desfecho final. 1 hora. Em 1 hora eu estaria morta, Pedro estaria órfão e Carlos estaria representando o papel de viúvo inconsolável para todos os presentes. A performance perfeita para começar sua vida nova. Delegado, tem uma coisa que não entendo. Por que Pedro ouviu aquela conversa? Carlos não era cuidadoso o suficiente para evitar que a criança escutasse? Perguntamos isso para a Melissa. Pelo que ela disse, Carlos estava muito nervoso na véspera do aniversário. Tomou alguns drinks para acalmar os nervos e relaxou na segurança. Achou que Pedro estava dormindo profundamente. Meu filho sempre foi de sono leve. E ainda bem, né? Se não fosse isso, não precisou completar a frase. Todos sabíamos qual teria sido o final da história. Pedro levantou os olhos do gibi que estava folheando e perguntou: Mãe, posso tomar uma água? Claro, meu amor. Reinaldo chamou uma policial feminina para acompanhar Pedro até o bebedouro no corredor. Quando ficamos sozinhos, ele se inclinou para frente e baixou o tom de voz. Dona Patrícia, preciso falar sobre uma questão delicada. Pode falar. O Carlos está alegando que foi coagido pela Melissa. Diz que ela ameaçou expor o esquema financeiro da imobiliária se ele não concordasse com o plano do envenenamento. Senti uma risada amarga brotar da minha garganta. Ele está tentando jogar a culpa toda nela? É o que parece, mas as evidências contradizem essa versão. Encontramos mensagens de texto entre eles, discutindo detalhes do plano. E ele aparece como mentalizador da ideia, não como vítima. Que tipo de mensagens? Reinaldo pegou um telefone celular de dentro de uma bolsa plástica e começou a ler. Meu amor, depois de domingo nossa vida vai mudar para sempre. Só mais alguns dias de fingimento. Essa mensagem foi enviada por Carlos na terça-feira, antes do seu aniversário. Meu estômago se revirou ouvindo meu marido chamando outra mulher de meu amor e falando sobre fingimento, se referindo obviamente à nossa vida familiar. Tem outras? Várias. Não esquece do que conversamos sobre o bolo. Tem que ser na flor exata, senão pode dar errado. Depois que tudo acabar, a gente vai para Maceió como planejamos. O Pedro vai se acostumar com você rapidinho, ele é uma criança fácil. Cada mensagem era uma facada no coração. Eles não apenas planejaram minha morte, mas também discutiam abertamente como seria a vida deles depois.
incluindo meu filho nos planos como se fosse um objeto a ser transferido de uma casa para outra. E tem essa aqui, que foi enviada na manhã do seu aniversário. Hoje à noite estaremos livres para sempre. Te amo, futuro esposa. Futuro esposa. Eles já planejavam se casar sobre meu cadáver. Pedro voltou para a sala acompanhado da policial, que nos informou que havia chegado um laudo importante do laboratório da polícia científica. Delegado, o resultado da análise toxicológica ficou pronto. Reinaldo pegou o envelope lacrado e rasgou cuidadosamente. Seus olhos percorreram o documento técnico, antes de levantar o olhar para mim com uma expressão sombria. Dona Patrícia, a quantidade de veneno encontrada nos restos do bolo seria suficiente para matar 3 pessoas adultas. 3 pessoas. Eles não queriam apenas me matar, queriam garantir que eu morresse de forma rápida e definitiva, sem chance alguma de sobrevivência ou recuperação. E tem outro detalhe preocupante. A substância estava misturada com um acelerador cardíaco. Mesmo se você tivesse sobrevivido ao veneno, o coração não aguentaria. Um acelerador cardíaco é uma droga que aumenta drasticamente os batimentos cardíacos. Associada ao veneno, garantiria que parecesse um ataque cardíaco fulminante, muito difícil de detectar numa necropsia de rotina. A sofisticação do plano me assombrava. Não foi um crime passional, um momento de loucura, um impulso descontrolado. Foi uma execução meticulosamente planejada por pessoas que se consideravam mais inteligentes que o sistema. Quanto tempo eles estudaram isso tudo? Pelas conversas no celular que estamos analisando, pelo menos 6 meses de planejamento ativo. Pesquisaram sobre venenos, estudaram dosagens, testaram formas de administração. 6 meses. Meio ano da minha vida em que acordei todo dia ao lado de um homem que secretamente planejava meu assassinato. Meio ano em que beijei boa noite a alguém que estava calculando a melhor forma de me matar. E agora? O que acontece com eles? Carlos vai responder por tentativa de homicídio qualificado, por um motivo torpe, meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima. A Melissa, como coautora. Os 2 também vão responder pelos desvios financeiros da imobiliária. Qual a pena para isso? Tentativa de homicídio qualificado pode dar de 8 a 20 anos de prisão. Associando com os outros crimes, eles não saem da cadeia tão cedo. 20 anos. Pedro teria 28 anos quando Carlos saísse da prisão. Uma vida inteira pela frente sem a presença paterna, mas também sem o perigo que esse pai representava. Delegado, posso vê-lo? Quero confrontar Carlos pessoalmente. Não recomendo, Dona Patrícia. Pessoas nessa situação podem se tornar imprevisíveis. Não vou sozinha. O senhor pode acompanhar, mas preciso olhar nos olhos dele e perguntar algumas coisas. Reinaldo hesitou por alguns segundos antes de concordar. Pedro fica aqui na sala com a agente Luciana. A senhora tem 5 minutos. Descemos para o subsolo da delegacia, onde ficavam as celas de detenção temporária. O corredor cheirava a desinfetante misturado com suor humano, iluminado por lâmpadas fluorescentes que criavam sombras fantasmagóricas nas paredes pintadas de cinza. Carlos estava sentado numa cama de ferro, ainda usando a mesma roupa da festa. Calça social preta e camisa branca, agora amarfanhadas e sujas. Quando me viu aproximar das grades, levantou rapidamente e veio até a frente da cela. Patrícia, que bom que você veio. Preciso explicar. Não tem nada para explicar, Carlos. Eu sei de tudo. Ele agarrou nas barras de ferro com força, os nós dos dedos ficando brancos. Você não entende? A Melissa me manipulou, me chantageou. Eu jamais faria mal para você por vontade própria. Leu as mensagens que vocês trocaram? Todas elas? Inclusive as que você chamava ela de futura esposa? O rosto dele desmoronou ao perceber que não havia mais como sustentar a farsa. Patrícia, por favor. Por favor o quê? Por favor, perdoa você ter planejado me matar? Por favor, entenda que você queria deixar nosso filho órfão para viver com sua amante? Eu estava desesperado financeiramente. As dívidas, a pressão. Então pedi ajuda, conversava comigo. A gente resolvia junto, como sempre fizemos. Você trabalhava demais, não tinha tempo para conversar sobre problemas. A culpa. Ele estava tentando jogar a culpa em mim por trabalhar muitas horas salvando vidas no hospital. Carlos, olha nos meus olhos e me responde uma coisa. Você sente algum arrependimento genuíno?
Ou só está com medo das consequências? Ele ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro, olhando para o chão da cela. Eu sinto muito, Patrícia. De verdade. Sente muito por ter planejado me matar ou sente muito por ter sido descoberto? As duas coisas. Pelo menos foi honesto nessa resposta. E o Pedro? Você pensou no que isso faria com ele? Ver a mãe morrer envenenada na própria festa de aniversário? Eu ia cuidar bem dele. Você ia entregar meu filho para sua amante criar. A Melissa gosta do Pedro. A Melissa nem conhece o Pedro direito. Ela apareceu na nossa casa umas 5 vezes na vida. Carlos voltou a se agarrar nas grades, dessa vez com desespero real. Patrícia, pelo amor que a gente teve, não deixa eles me condenarem. Pensa no Pedro crescendo sem pai. Pedro quase cresceu sem mãe por sua causa. E crescer sem um pai assassino é melhor que crescer com um. Virei as costas para sair, mas ele gritou meu nome. Patrícia! Parei sem me virar. Se você tivesse morrido, eu ia cuidar para que você tivesse o funeral mais bonito de Florianópolis. Com suas flores favoritas, com suas músicas preferidas. A frieza daquela declaração me congelou. Ele já tinha planejado até meu funeral. Você é um monstro, Carlos. Um monstro que dormiu na minha cama por 17 anos. Subi as escadas de volta para a sala do delegado com as pernas trêmulas. Pedro correu para mim assim que entrei. Mãe, você está bem? Estou, meu amor. Estou ótima. E pela primeira vez em 48 horas, essa afirmação era completamente verdadeira. Saímos da delegacia sob um sol escaldante de meio-dia, que contrastava brutalmente com a frieza do que acabáramos de vivenciar. Pedro segurava minha mão com força extra, como se tivesse medo de que eu pudesse desaparecer a qualquer momento. No carro, durante o trajeto de volta para casa, ele fez uma pergunta que me partiu o coração. Mãe, agora que o papai virou bandido, eu também vou virar? Parei o carro imediatamente no acostamento da beira-mar norte e me virei para ele com toda a ternura que consegui reunir. Escuta bem, meu príncipe, você é um herói. Você salvou nossa família. O que seu pai fez não tem nada a ver com quem você é ou quem você vai se tornar. Mas e se eu tiver a maldade dele dentro de mim? Pedro, você teve a chance de ficar quieto sobre aquela conversa que ouviu. Poderia ter deixado as coisas acontecerem, mas escolheu me proteger, mesmo sendo só uma criança. Isso mostra que coração você tem. Ele se acalmou um pouco, mas eu percebia que essa conversa seria apenas a primeira de muitas que precisaríamos ter nos próximos anos. Uma criança não processa uma traição familiar dessas proporções da noite para o dia. Chegamos em casa e encontramos Thor nos esperando no portão. O veterinário tinha liberado ele mais cedo, dizendo que a recuperação foi surpreendentemente rápida. Nosso cachorro correu até Pedro com energia total, lambendo seu rosto e balançando o rabo, como se soubesse que devia sua vida àquele menino corajoso. Thor, você está bem? Pedro riu pela primeira vez em 2 dias, rolando na grama com nosso Golden Retriever. Observei aquela cena de pura alegria inocente e senti uma mistura de gratidão e determinação crescer dentro de mim. Íamos superar isso. Íamos construir uma vida nova, melhor, mais honesta. O telefone de casa tocou insistentemente. Era minha irmã Carla, que havia soubido da prisão de Carlos através dos vizinhos. Patrícia, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? A dona Neuza me ligou dizendo que levaram o Carlos algemado. Sentei no sofá da sala e contei tudo para ela, desde o sussurro de Pedro até a confissão completa na delegacia. Do outro lado da linha, ouvia apenas exclamações abafadas de choque e incredulidade. Eu não consigo acreditar. O Carlos sempre pareceu tão normal. Carla, os piores criminosos são exatamente esses que parecem normais. Se andassem por aí com cara de assassino, seria fácil identificar. E agora? Você vai ficar sozinha com o Pedro? Não estou sozinha. Tenho minha família, meus amigos, meu trabalho. Vamos ficar bem. Mas por dentro, eu sabia que os desafios seriam enormes. Uma mulher de 40 anos, recomeçando a vida do zero, criando um filho traumatizado, lidando com questões judiciais complexas, sem contar a humilhação pública de ter sido traída tão elaboradamente. Na segunda-feira de manhã, voltei ao trabalho no hospital regional.
Esperava a curiosidade dos colegas, mas não estava preparada para a reação que encontrei. A história tinha vazado para a imprensa durante o fim de semana, e o caso virou manchete no jornal local. Enfermeira escapa da morte graças a filho de 8 anos. Era a chamada principal do Diário Catarinense. Abaixo, uma foto nossa saindo da delegacia, com Pedro escondendo o rosto atrás da minha bolsa. Patrícia, minha supervisora, a doutora Sandra, veio correndo quando me viu chegando. Meu Deus, eu li a notícia e não consegui acreditar. Rapidamente me vi cercada por colegas enfermeiras, médicos, técnicos, todos fazendo perguntas, oferecendo apoio, manifestando choque total com a situação. Era reconfortante sentir tanto carinho, mas também constrangedor ser o centro das atenções por motivos tão dramáticos. Gente, eu agradeço a preocupação de todos, mas preciso voltar à rotina normal. Trabalhar vai me ajudar a processar tudo isso. Dr. Fernando, um cardiologista que sempre foi próximo da nossa família, me puxou para um canto mais reservado. Patrícia, li os detalhes técnicos no jornal sobre o veneno que usaram. Como profissional, preciso te dizer, você teve muita sorte. Aquela combinação de substâncias seria fatal em minutos. Eu sei, doutor. Por isso não consigo parar de agradecer ao Pedro. E como ele está lidando com tudo isso? Confuso, assustado, mas resiliente. Crianças têm uma capacidade de adaptação que nós adultos perdemos. Se precisar de alguma indicação de psicólogo infantil, tenho contatos excelentes. Obrigada. Acho que vamos precisar mesmo. Durante meu plantão na UTI naquele dia, atendi um paciente de 62 anos que estava se recuperando de um infarto. Enquanto verificava seus sinais vitais, ele comentou casualmente: enfermeira, eu li sobre sua história no jornal. Que situação terrível. O senhor leu? Minha filha me trouxe o jornal. Fiquei pensando, eu quase morri de infarto aqui semana passada. Mas foi por descuido meu, por não cuidar da saúde. A senhora quase morreu porque alguém planejou sua morte. Que mundo doido, né? Suas palavras me fizeram refletir sobre as diferentes formas que a morte pode se aproximar de nós. Natural, acidental ou deliberadamente orquestrada por quem deveria nos proteger. Na hora do almoço, fui até a lanchonete do hospital e encontrei 3 jornalistas esperando por mim. Câmeras, microfones, cadernos de anotação, todo o aparato da imprensa local mobilizado para a nossa história. Dona Patrícia, poderia nos conceder uma entrevista sobre o caso? Senhora, como a criança descobriu o plano do pai? É verdade que existia uma conta bancária secreta? Levantei a mão pedindo silêncio. Não vou dar entrevistas. Meu filho não precisa ser exposto mais do que já foi. Qualquer informação oficial vocês conseguem com a polícia. Mas, Dona Patrícia, o povo tem interesse na história. O povo tem interesse no sensacionalismo. Meu interesse é proteger minha família. Voltei para casa naquela tarde com a cabeça fervilhando. A repercussão estava sendo muito maior do que imaginei. No supermercado onde sempre faço compras, a funcionária do caixa me reconheceu e cochichou algo para a colega. Na farmácia, o balconista me encarou com curiosidade mórbida. Na padaria, a dona me ofereceu pão de açúcar gratuito. Pelo que você passou, coitada. Estava me transformando na mulher que quase foi assassinada pelo marido. Uma celebridade involuntária de um crime que ainda nem tinha ido a julgamento. Pedro chegou da escola mais quieto que o normal. Sentamos na varanda para conversar enquanto Thor brincava no jardim. Como foi na escola hoje? Estranho. Todo mundo sabia da história. A professora pediu para ninguém ficar perguntando nada para mim. Mas mesmo assim o quê? O João Pedro disse que meu pai é um assassino. A Maria Clara perguntou se eu também sei fazer veneno. Senti uma raiva imensa das crianças que estavam sendo cruéis com meu filho por ignorância dos pais. E o que você respondeu? Disse que meu pai fez uma coisa muito errada, mas que eu ajudei minha mãe a ficar segura. Perfeito. É exatamente isso que você deve dizer. Mãe, posso perguntar uma coisa? Sempre. Por que o papai não me contou que não gostava mais de você? Eu ia entender se ele quisesse se separar. A pergunta me pegou de surpresa. Pedro estava raciocinando sobre divórcio versus homicídio, com uma lógica que muitos adultos não conseguiam ter. Sabe o que eu acho? Seu pai se perdeu nos próprios problemas. Quando as pessoas ficam muito desesperadas, às vezes fazem escolhas terríveis. Mas matar não é escolha, é crime.
Você está certo. Na quarta-feira, recebi uma ligação do delegado Reinaldo com novidades sobre a investigação. Dona Patrícia precisa vir aqui urgente. Descobrimos coisas que vão mudar completamente este caso. Que tipo de coisas? Não posso falar por telefone, mas traga o Pedro. Ele vai precisar escutar isso também. O tom de urgência na voz dele me deixou apreensiva. Que outras bombas esse caso ainda guardava? Chegamos na delegacia e encontramos Reinaldo, acompanhado de 2 investigadores que não conhecíamos. Um homem de uns 45 anos e uma mulher de cabelos grisalhos. Estes são os detetives Marcos e Ruth, da Divisão de Crimes Financeiros. Eles descobriram algumas informações sobre seu marido que complicam muito as coisas. Sentei na cadeira já esperando o pior. Dona Patrícia, o esquema financeiro que Carlos montava na imobiliária era muito mais sofisticado do que imaginávamos. O detetive Marcos abriu uma pasta cheia de documentos. Ele não estava apenas desviando comissões. Estava aplicando golpes em clientes há mais de 2 anos. Que tipo de golpes? Vendia propriedades que não existiam, falsificava documentos de imóveis, cobrava taxas inexistentes de compradores inocentes. A detetive Ruth complementou. Rastreamos pelo menos 15 vítimas diferentes. O prejuízo total passa de R$800 mil. R$800 mil. Uma quantia astronômica roubada de pessoas que confiaram em Carlos para realizar o sonho da casa própria. E tem mais. Marcos continuou. A Melissa não era apenas cúmplice no plano de assassinato. Ela estava sendo investigada pela Receita Federal por sonegação fiscal na farmácia onde trabalha. Os 2 formaram uma sociedade criminosa muito mais ampla do que uma simples tentativa de homicídio. Ruth explicou. Era uma organização para aplicar golpes financeiros em várias áreas. Senti como se estivesse conhecendo Carlos pela primeira vez. O homem com quem vivi 17 anos era um criminoso profissional, não alguém que cometeu um deslize por desespero. E o meu seguro de vida era apenas uma das fontes de renda do plano deles. Com os 500 mil do seguro mais os 800 mil que já tinham roubado, eles teriam mais de 1 milhão para começar vida nova. R$1 milhão. Minha vida valia R$1 milhão para eles. Delegado, isso muda alguma coisa na acusação? Muda tudo. Agora eles vão responder por formação de quadrilha, estelionato qualificado, falsificação de documentos, sonegação fiscal e tentativa de homicídio. Estamos falando de penas que podem chegar a 30 anos de prisão. 30 anos. Pedro seria adulto, teria filhos. Eu seria uma senhora de 70 anos quando Carlos saísse da cadeia. E as vítimas dos golpes? Vamos entrar em contato com todas. Algumas vão recuperar parte do dinheiro através dos bens que conseguirmos apreender. Sua casa, por exemplo, pode ser usada para ressarcimento. Minha casa foi comprada com dinheiro dos golpes. Tecnicamente, é produto de crime. Senti o chão sumir novamente debaixo dos meus pés. Não apenas quase morri, não apenas descobri a traição, não apenas perdi o marido, agora ia perder também nossa casa. Calma, Dona Patrícia. Ruth tentou me tranquilizar. Como a senhora também foi vítima, vamos trabalhar para que mantenha pelo menos parte da propriedade. Pedro, que estava quieto até então, fez uma pergunta direta. Tio delegado, meu pai roubou dinheiro de outras pessoas? Roubou sim, Pedro. E a moça que ia ser minha nova mãe também era ladra? Também era. Pedro ficou pensativo por alguns minutos antes de declarar. Então eles são bandidos de verdade. Não foram só maus comigo e com a mamãe. Exato. Mãe, a gente vai ficar pobre? Não sei ainda, meu filho. Mas vamos ficar juntos e isso é o que importa. Na saída da delegacia fomos abordados por uma das vítimas dos golpes de Carlos. Uma senhora de uns 60 anos, cabelos brancos, roupas simples, que me reconheceu pela foto do jornal. A senhora é a esposa do Carlos, né? Sou a ex-esposa dele. Moça, ele me vendeu um apartamento que não existia. Perdi as economias de uma vida inteira. R$25 mil que era para comprar meu cantinho para uma aposentadoria. Senti uma vergonha profunda, mesmo sabendo que não tinha culpa alguma. Senhora, eu sinto muito. Não sabia de nada disso. Eu sei que a senhora também foi vítima dele. Li no jornal. Mas se conseguir recuperar algum dinheiro, a senhora se lembra da gente também, tá? Claro que sim. Voltamos para casa naquela tarde carregando um peso ainda maior. Não éramos apenas vítimas de uma tentativa de assassinato.
Éramos parte involuntária de uma rede criminosa que destruiu a vida de dezenas de famílias. Pedro me ajudou a preparar o jantar e, durante a refeição, ele fez um comentário que me mostrou como estava processando tudo. Mãe, agora entendi por que você sempre disse que a honestidade é a coisa mais importante. Por quê? Porque quando a pessoa mente muito, ela acaba fazendo maldades cada vez piores. O papai começou mentindo sobre dinheiro e terminou tentando te matar. A sabedoria daquelas palavras vindas de uma criança de 8 anos me emocionou profundamente. Pedro estava entendendo lições sobre caráter que alguns adultos levam a vida inteira para aprender. Você está certo, meu príncipe. Mentira puxa mentira, crime puxa crime e verdade puxa verdade. Exato. Por isso a gente sempre vai falar a verdade um para o outro, não importa o quanto doa. Combinado. Naquela noite, depois que Pedro dormiu, sentei na varanda olhando as estrelas e tentando organizar meus pensamentos. Em uma semana, minha vida inteira tinha virado do avesso. Descobri que meu marido era um criminoso, quase morri envenenada. Virei notícia de jornal, perdi minha segurança financeira, mas também descobri que meu filho era um herói, que tinha amigos verdadeiros, que era mais forte do que imaginava. E principalmente descobri que estar viva, mesmo enfrentando adversidades enormes, era infinitamente melhor que estar morta com todos os problemas resolvidos. O telefone tocou, interrompendo minhas reflexões. Era Reinaldo novamente. Patrícia, desculpa ligar tão tarde, mas acabou de chegar uma informação que não podia esperar até amanhã. O que foi agora? A Melissa quer fazer uma delação premiada. Ela se ofereceu para entregar todos os detalhes da organização criminosa em troca de redução de pena. E isso é bom ou ruim para nós? Depende do que ela disser. Pode revelar coisas que nem imaginamos ainda. A delação premiada da Melissa aconteceu numa quinta-feira cinzenta de novembro, exatamente um mês depois do meu aniversário, que quase se tornou meu velório. Reinaldo me chamou para acompanhar o depoimento, alegando que algumas revelações poderiam me afetar diretamente e que eu tinha direito de saber tudo em primeira mão. Deixei Pedro na casa da minha irmã Carla e me dirigi para a sala de audiências do Fórum Criminal. Era um ambiente solene, com paredes forradas de madeira escura e retratos de magistrados antigos observando tudo com olhares severos. Melissa estava sentada numa mesa no centro, ladeada por 2 advogados. Usava um conjunto social azul marinho, cabelos presos em coque, aparência completamente diferente da mulher sensual que eu conhecia das festas da empresa. O promotor, Dr. Augusto Nascimento, um homem robusto de barba grisalha, iniciou os questionamentos com um tom formal e direto. Sirai, Melissa Santos, a senhora está ciente de que este depoimento pode ser usado contra si mesma e contra seus cúmplices em processo criminal? Estou ciente, doutor. E está disposta a revelar todos os detalhes da organização criminosa da qual fazia parte? Sim, todos os detalhes. Sentei na primeira fileira de bancos destinados ao público, ao lado do delegado Reinaldo. Meu coração batia acelerado, antecipando revelações que poderiam ser ainda mais devastadoras que tudo o que já tinha descoberto. Então comece explicando quando e como conheceu o réu Carlos Henrique Nogueira. Melissa respirou fundo antes de começar sua narrativa. Conheci Carlos há 4 anos, não 3, como disse anteriormente. Foi numa festa de confraternização da imobiliária Horizonte Azul. Ele estava casado, eu namorava um rapaz da farmácia. No início, foi apenas atração física. 4 anos. Um ano inteiro a mais de traição do que eu imaginava. Tentei me lembrar daquela festa específica e consegui visualizar Melissa conversando animadamente com Carlos, próximo ao bar. Na época, achei que fosse apenas simpatia profissional. Quando o relacionamento amoroso evoluiu para a sociedade criminosa, aproximadamente 2 anos atrás, quando Carlos começou a ter problemas financeiros sérios, ele devia muito dinheiro para agiotas por causa de apostas em futebol. Apostas em futebol. Mais uma informação inédita. Carlos nunca demonstrou interesse por jogos de azar na nossa vida familiar. Que tipo de dívidas? Cerca de R$200 mil. Os agiotas ameaçavam cobrar dele de forma violenta. Carlos estava desesperado procurando maneiras de quitar rapidamente. E qual foi sua participação inicial nesse esquema? Sugeri que ele aumentasse artificialmente os valores das comissões de vendas.
Como trabalho numa farmácia que também faz serviços contábeis para pequenas empresas, eu sabia como manipular notas fiscais sem levantar suspeitas imediatas. Melissa falava com naturalidade assustadora, como se estivesse descrevendo uma receita culinária, em vez de confessar crimes graves. Não demonstrava arrependimento genuíno, apenas cálculo para reduzir sua própria punição. E quando surgiu a ideia de assassinar a esposa dele? Há uns 8 meses, Carlos soube que Patrícia tinha aumentado o valor do seguro de vida para R$500 mil por causa de uma promoção no hospital. Ele começou a fantasiar sobre ficar viúvo. Lembrei perfeitamente dessa promoção. O hospital ofereceu seguros de vida subsidiados para todos os funcionários como parte dos benefícios trabalhistas. Assinei os documentos pensando em proteger Pedro caso algo acontecesse comigo. Jamais imaginei que estava assinando minha própria sentença de morte. A ideia do assassinato partiu de quem? Inicialmente de Carlos, mas eu desenvolvi toda a metodologia. Pesquisei sobre venenos, formas de administração, como simular morte natural. E por que escolheram especificamente o aniversário dela para executar o plano? Porque seria natural que ela comesse bolo numa festa em sua homenagem? E porque haveria muitas pessoas presentes para testemunhar que foi algo súbito, aparentemente natural. O promotor caminhou pela sala antes de fazer a próxima pergunta, que me deixou gelada. Existiam planos alternativos caso o envenenamento falhasse? Sim. Se Patrícia sobrevivesse ou se desconfiasse de alguma coisa, Carlos iria provocar um acidente de carro durante uma viagem de fim de semana, que eles estavam planejando para dezembro. Viagem de dezembro. Lembrei que Carlos tinha sugerido visitarmos uma pousada na Serra Gaúcha no final do ano. Apresentou a ideia como uma segunda lua de mel, dizendo que precisávamos reacender a paixão no nosso casamento. Era outro plano de assassinato disfarçado de romantismo. E se isso também falhasse? O último recurso seria um assalto simulado. Carlos contrataria bandidos para invadir a casa, roubar alguns objetos de valor e matar Patrícia durante o suposto roubo. 3 planos diferentes para me assassinar. Eles tinham contingências, alternativas, estratégias de reserva. Era uma operação militar planejada para garantir minha morte a qualquer custo. Senhorita Melissa, a senhora pode explicar como conseguiu acesso ao veneno usado no bolo? Meu primo Júnior trabalha numa empresa de controle de pragas. Inventei uma história sobre infestação de ratos na casa da minha mãe e pedi a substância mais potente que ele tivesse. E como aprendeu a dosagem correta? Testei em animais abandonados do canil municipal. A frieza dessa revelação me causou náuseas físicas. Ela tinha matado cachorros inocentes para calibrar a dose que usaria em mim. Quantos animais foram usados nos testes? 5 ou 6 cães de portes diferentes. Queria ter certeza da quantidade exata para uma pessoa de aproximadamente 60 quilos. Meu peso exato na época. Eles tinham calculado minha morte com precisão científica. O promotor mostrou algumas fotografias para Melissa, que eu não conseguia ver de onde estava sentada. Reconhece estas imagens? Sim, são fotos da casa de Patrícia que tirei durante as visitas. Carlos pediu para eu mapear todos os acessos, rotinas da família, horários que ela saía para trabalhar. Para que servia esse mapeamento? Para o plano do assalto simulado, caso os outros métodos falhassem. Precisávamos saber exatamente quando atacar para parecer natural. Eles tinham estudado nossa família como se fôssemos alvos militares. Conheciam nossos hábitos, horários, vulnerabilidades. Eu estava sendo caçada por pessoas que dormiam na minha casa e comiam na minha mesa. E quanto ao menino Pedro? Qual era o destino dele nos planos de vocês? Carlos garantiu que eu seria uma boa mãe para Pedro. Dizíamos que a criança se adaptaria rapidamente à nova realidade. A senhora tem filhos, senhorita Melissa? Não. Tem experiência com crianças? Não muita. Então como pretendia criar um menino traumatizado pela morte súbita da mãe? Achávamos que com tempo e carinho, ele superaria. A ingenuidade cruel dessa resposta me revoltou. Eles reduziam Pedro a um objeto que poderia ser transferido de uma família para outra sem consequências emocionais. Senhorita Melissa, existem outras vítimas que ainda não descobrimos? Sim, Carlos aplicou golpes em pelo menos 25 pessoas nos últimos 2 anos. Tem uma lista completa com nomes, valores e documentos falsificados.
25 famílias destruídas financeiramente. Sonhos da casa própria transformados em pesadelos de dívidas e processos judiciais. E o dinheiro roubado? Onde está? Parte foi gasta sustentando nosso relacionamento. Viagens, hotéis, presentes caros. Parte está em contas bancárias offshore, que Carlos abriu nas Ilhas Cayman. Contas offshore. O grau de sofisticação criminal era assombroso. Carlos não era um golpista amador movido por desespero. Era um criminoso profissional com operações internacionais. Qual o valor total movimentado nessas contas? Aproximadamente R$1.200.000. O promotor pausou dramaticamente antes da próxima pergunta. E se o plano tivesse funcionado perfeitamente? Se Patrícia tivesse morrido envenenada na festa de aniversário? Aguardaríamos 6 meses de luto aparente. Carlos fingiria depressão, dificuldades para cuidar sozinho de Pedro. Eu apareceria gradualmente como amiga prestativa, oferecendo apoio. Após 1 ano, anunciaríamos nosso relacionamento. 2 anos depois, nos casaríamos e deixaríamos o país com Pedro e todo o dinheiro. Deixar o país. Pedro seria sequestrado para o exterior sem nem saber. Cresceria falando outra língua, com identidade falsa, longe de toda a família materna que conhecia. Para onde pretendiam ir? Portugal, inicialmente. Carlos pesquisou sobre visto de investidor. Com mais de R$1 milhão, conseguiríamos residência permanente facilmente. E Pedro saberia a verdade sobre a morte da mãe? Jamais. Manteríamos a versão do ataque cardíaco pelo resto da vida. Meu filho viveria acreditando que sua mãe morreu de causas naturais, sem nunca saber que foi assassinada pelo próprio pai. A crueldade psicológica desse plano era tão devastadora quanto o crime em si. O depoimento continuou por mais 3 horas, revelando detalhes sobre contas falsas, documentos forjados, vítimas ainda não identificadas, métodos de lavagem de dinheiro. Cada nova revelação pintava um quadro mais sombrio da organização criminosa que Carlos e Melissa comandavam. Quando finalmente terminou, o promotor se dirigiu a mim. Dona Patrícia, gostaria de fazer alguma pergunta diretamente à delatora? Levantei do banco e caminhei até ficar frente a frente com Melissa pela primeira vez desde a prisão. Ela me encarou com expressão neutra, sem demonstrar qualquer constrangimento ou arrependimento. Melissa, você dormiu na minha casa várias vezes durante as festas da empresa. Comeu na minha mesa, brincou com meu filho, recebeu minha hospitalidade. Como conseguiu planejar meu assassinato olhando nos meus olhos? Ela permaneceu em silêncio por quase 1 minuto antes de responder. Não era pessoal, Patrícia. Você era apenas um obstáculo entre Carlos e a vida que queríamos ter. Apenas um obstáculo? Sim. E Pedro? Também era apenas um obstáculo? Pedro era parte do pacote. Carlos vinha com filho incluído. A desumanização completa na resposta dela me deixou estarrecida. Nós éramos mercadorias numa transação comercial. Você sente algum remorso? Sinto por ter sido descoberta. O plano era perfeito se aquela criança não tivesse ouvido nossa conversa. Nem arrependimento genuíno. Apenas frustração por ter falhado. Saí do fórum naquela tarde carregando um peso ainda maior que quando entrei. Conhecer todos os detalhes da conspiração foi mais traumático que descobrir sua existência. A frieza, o cálculo, a desumanização completa me mostraram que escapei de algo muito pior que a morte. Escapei de ser apagada da história como se nunca tivesse existido. Peguei Pedro na casa de Carla e voltamos para nossa casa, que agora sabia estar ameaçada de confisco judicial. Durante o jantar, meu filho notou minha expressão abatida. Mãe, a reunião na polícia foi ruim? Foi difícil, meu amor, mas necessária. Descobriu mais coisas sobre o papai. Descobri que ele fez coisas muito piores do que imaginávamos. Pedro mastigou pensativamente antes de perguntar. Mais piores que tentar te matar? Diferentes. Ele machucou muitas pessoas, não só nós. E a moça loira? Ela também. Eles eram uma dupla de criminosos. Mãe, posso falar uma coisa? Sempre. Eu fico triste que o papai virou bandido, mas fico feliz que você está viva. Abracei meu filho com força, sentindo uma gratidão profunda por ter ao meu lado alguém capaz de enxergar luz mesmo na escuridão mais densa. Pedro, independente do que aconteça daqui para frente, se perdermos a casa, se ficarmos com pouco dinheiro, se enfrentarmos dificuldades,
Nós vamos superar juntos. Eu sei, mãe. A gente é uma equipe. A melhor equipe do mundo. Naquela noite, depois que Pedro dormiu, sentei no quintal observando Thor correr atrás de borboletas noturnas. Nosso cachorro tinha se recuperado completamente do envenenamento, mas às vezes eu o pegava, farejando o chão como se ainda procurasse rastros de perigo. Pensei em todas as famílias destruídas pelos golpes de Carlos, todos os sonhos despedaçados, todas as economias roubadas. Pensei nas crianças órfãs de pai que estavam passando necessidades porque suas famílias perderam tudo para meu ex-marido. Mas também pensei na força que descobri dentro de mim, na coragem de Pedro, na solidariedade dos amigos, no apoio da família. Pensei que quase morri, mas estava viva. Que quase perdi meu filho para criminosos, mas ele estava seguro comigo. O telefone tocou, interrompendo minhas reflexões. Era Reinaldo com a notícia final. Patrícia, Carlos também resolveu fazer delação premiada. O advogado dele entrou em contato hoje. Quer entregar todos os cúmplices em troca de redução de pena. Existem mais pessoas envolvidas? Pelo que parece, sim. Uma rede muito maior do que imaginávamos. Desliguei o telefone sabendo que nossa saga judicial estava apenas começando. Haveria mais audiências, mais revelações, mais dor. Mas também haveria justiça, reparação e, principalmente, recomeço. Pedro e eu sobrevivemos ao pior. Daqui em diante, qualquer desafio seria superável. Chegando ao final da minha história, sento aqui na varanda da casa que consegui manter após meses de batalha judicial, observando Pedro brincando no jardim com Thor. E ainda me parece surreal tudo o que vivemos. Quando comecei a contar essa história para vocês, disse que um sussurro salvou minha vida. Agora, depois de compartilhar cada detalhe dessa jornada aterrorizante, posso afirmar que foi muito mais que isso. Foi um ato de coragem pura de uma criança que decidiu proteger sua mãe, mesmo sem entender completamente o perigo que enfrentávamos. Hoje, 2 anos após aquele aniversário de 40 anos, que quase se tornou meu último dia de vida, posso dizer que saímos vitoriosos dessa batalha. Carlos foi condenado a 28 anos de prisão em regime fechado por tentativa de homicídio qualificado, formação de quadrilha, estelionato e lavagem de dinheiro. Melissa recebeu 22 anos pelos mesmos crimes, com a redução da delação premiada. Ambos terão que cumprir pelo menos 2/3 da pena antes de ter direito à progressão de regime. A investigação que começou com nosso caso revelou uma rede criminosa que prejudicou mais de 40 famílias em Santa Catarina. O esquema movimentou mais de 2 milhões de reais em golpes aplicados durante 3 anos. Carlos não era apenas um marido traidor e assassino em potencial, era o líder de uma organização criminosa sofisticada que usava a imobiliária como fachada para aplicar golpes elaborados em pessoas que sonhavam com a casa própria. Consegui recuperar parte dos bens através do processo de reparação de danos. Nossa casa foi avaliada judicialmente e, como estava registrada em meu nome também, mantive 60% da propriedade. Os outros 40% foram leiloados para ressarcir as vítimas dos golpes. Foi difícil aceitar que nossa casa estava contaminada com dinheiro roubado, mas entendi que era a forma mais justa de reparar os danos causados. Pedro, que hoje tem 10 anos, se desenvolveu de maneira surpreendente após os traumas iniciais. Passamos por 2 anos de terapia psicológica, onde ele aprendeu a processar a traição paterna e compreender que salvar minha vida foi o ato mais heróico que alguém poderia realizar. Ele não demonstra ressentimento em relação ao pai, apenas tristeza pela escolha que Carlos fez de seguir o caminho do crime. Na escola, Pedro se tornou conhecido como o menino que salvou a mãe do assassinato. Inicialmente isso o incomodava, mas com o tempo ele aprendeu a ver sua história como exemplo de que crianças também podem ser protetores de suas famílias. Suas notas melhoraram, fez novos amigos e desenvolveu interesse por estudar direito quando crescer. Diz que quer ajudar outras pessoas que passam por situações parecidas com a nossa. O impacto emocional em mim foi devastador nos primeiros meses. Descobrir que vivi 17 anos ao lado de um criminoso que planejava meu assassinato destruiu minha capacidade de confiar nas pessoas. Tive crises de ansiedade severas
insônia crônica e episódios de pânico sempre que alguém oferecia comida ou bebida. A terapia foi essencial para reconstruir minha autoestima e compreender que não havia sinais óbvios que eu poderia ter detectado. Voltei ao trabalho no hospital 6 meses após o julgamento, mas mudei de setor. Não conseguia mais trabalhar em emergência, lidando com casos de envenenamento ou tentativas de suicídio. Hoje atuo na maternidade, ajudando mães a trazer vida ao mundo, e isso me dá uma sensação de propósito renovado. Escolhi cuidar de começos em vez de finais trágicos. Financeiramente, enfrentamos dificuldades significativas no primeiro ano. Perdi metade do valor da casa, tive gastos enormes com advogados e psicólogos e precisei assumir empréstimos para manter nossa estabilidade. Mas com planejamento e muito trabalho extra, conseguimos nos reerguer. Hoje vivemos com simplicidade, mas com dignidade e segurança. A repercussão do caso na mídia durou quase 6 meses. Jornais, revistas, programas de televisão queriam entrevistar a enfermeira que escapou da morte graças ao filho. Recusei a maioria dos convites para preservar a privacidade de Pedro, mas participei de alguns documentários sobre crimes domésticos para alertar outras mulheres sobre os sinais de relacionamentos perigosos. Uma das consequências mais positivas foi o contato com outras mulheres que passaram por experiências similares. Recebi centenas de mensagens de pessoas que identificaram sinais de comportamento suspeito em seus parceiros após conhecer nossa história. Pelo menos 5 casos de violência doméstica foram evitados porque mulheres procuraram ajuda após assistir meu depoimento em programa de televisão. Thor, nosso Golden Retriever, que quase morreu comendo o bolo envenenado, se tornou um símbolo de sobrevivência em nossa família. Hoje ele tem 5 anos, está com saúde perfeita e desenvolveu um instinto protetor muito aguçado em relação a Pedro e mim. Às vezes brinco que temos nosso próprio detector de perigos vivendo conosco. O relacionamento entre Pedro e eu se fortaleceu enormemente após essa experiência traumática. Enfrentamos juntos o pior que a vida pode oferecer e saímos vitoriosos. Ele aprendeu que pode confiar totalmente em mim e eu descobri que posso contar com a coragem e lealdade dele, mesmo quando ele era apenas uma criança. Nossa comunicação hoje é absolutamente honesta. Não existem segredos entre nós. Sobre Carlos, mantivemos contato mínimo apenas para questões burocráticas relacionadas ao divórcio e custódia. Pedro visitou o pai na prisão 3 vezes nos primeiros meses, mas decidiu por conta própria interromper os encontros. Disse que não conseguia entender como alguém que deveria proteger nossa família planejou destruí-la. Carlos escreve cartas ocasionalmente, sempre tentando se justificar ou minimizar seus crimes, mas raramente respondemos. A questão do perdão é complexa e ainda estou processando. Como cristã, acredito na importância de perdoar para minha própria paz interior. Mas perdoar não significa esquecer ou minimizar o que aconteceu. Carlos escolheu deliberadamente colocar dinheiro acima da vida da esposa e bem-estar do filho. Essas são consequências que ele precisa carregar pelo resto da vida. Aprendi lições valiosas sobre relacionamentos que compartilho com outras mulheres sempre que posso. Sinais de alerta incluem secretismo financeiro, mudanças bruscas de comportamento, interesse súbito em seguros de vida, relacionamentos extraconjugais e, principalmente, qualquer tentativa de isolamento da família e amigos. Se seu parceiro começa a criar barreiras entre você e sua rede de apoio, isso pode ser preparação para algo terrível. Também descobri a importância de manter independência financeira mesmo dentro do casamento. Se eu tivesse conhecimento completo sobre nossas finanças, poderia ter detectado os desvios de dinheiro muito antes. Hoje aconselho todas as mulheres a participarem ativamente das decisões financeiras familiares e manterem contas pessoais separadas como medida de segurança. Pedro desenvolveu uma maturidade emocional impressionante para sua idade. Ele entende que nem todos os pais são confiáveis, que nem todas as famílias são seguras, mas que isso não significa que o mundo é um lugar ruim. Aprendeu a valorizar pessoas pela consistência entre palavras e ações, não apenas por promessas bonitas.
Essas lições vão protegê-lo pelo resto da vida. Nossa rotina hoje é tranquila e previsível. Pedro vai à escola de manhã, eu trabalho no hospital durante o dia e passamos as noites juntos fazendo lição de casa, assistindo filmes ou simplesmente conversando sobre o dia. Fim de semana visitamos minha família, levamos Thor para passear na praia e às vezes recebemos amigos para almoço. São prazeres simples que ganharam significado profundo depois de quase perdê-los para sempre. A experiência me ensinou que segurança real não vem de dinheiro no banco ou status social. Vem de relacionamentos genuínos baseados em honestidade e amor verdadeiro. Pedro e eu construímos uma vida baseada nesses valores e isso nos dá uma paz que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Quando penso no futuro, vejo Pedro crescendo forte e íntegro, formando relacionamentos saudáveis, contribuindo positivamente para a sociedade. Vejo a mim mesma continuando a ajudar outras pessoas através do meu trabalho e compartilhando nossa história para prevenir tragédias similares. Vejo nossa família pequena, mas sólida, enfrentando os desafios da vida com coragem e união. A todos que assistiram nossa história até aqui, quero deixar uma mensagem importante. Confiem nos seus instintos quando algo não parece certo em casa. Ouçam suas crianças quando elas demonstram preocupações estranhas. Mantenham relacionamentos próximos com família e amigos como rede de proteção. E principalmente lembrem que sobreviver a uma traição dessa magnitude é possível. Não apenas sobreviver, mas prosperar. Pedro frequentemente me pergunta se eu me arrependo de ter me casado com Carlos, considerando tudo o que aconteceu. Minha resposta é sempre a mesma. Não me arrependo porque dessa experiência terrível nasceu nossa força como família. Se eu não tivesse casado com Carlos, Pedro não existiria. E ele é a pessoa mais importante da minha vida. Às vezes o bem surge do mal de formas que não conseguimos compreender inicialmente. Nossa história prova que até mesmo nos momentos mais sombrios, quando a maldade humana parece ter vencido, ainda existe esperança, existe coragem, existe amor capaz de superar qualquer adversidade. Pedro sussurrou no meu ouvido para não comer aquela fatia de bolo, mas na verdade estava sussurrando que nossa família valeria a pena ser salva. Hoje sou uma mulher diferente daquela que acordou na manhã do seu aniversário de 40 anos, sem saber que estava vivendo seus últimos momentos de inocência. Sou mais forte, mais sábia, mais cautelosa, mas paradoxalmente também mais confiante na capacidade humana de superar tragédias. Pedro e eu somos prova viva de que o bem sempre vence o mal quando enfrentamos as adversidades com coragem e união. Gostaria muito que vocês que assistiram nossa história se inscrevessem aqui no canal Vingança do Dia. Passem nos outros vídeos que temos aqui, porque cada história mostra que justiça sempre chega para quem merece. Comentem aqui embaixo contando o que acharam da nossa história, se já passaram por algo parecido, ou se conhecem alguém que enfrentou situações similares. Seus comentários são muito importantes para nós e ajudam outras pessoas que podem estar passando por dificuldades parecidas. Deixem o like no vídeo porque isso ajuda mais pessoas a encontrarem nosso conteúdo. Compartilhem com amigos e familiares porque nossa história pode ajudar alguém a identificar sinais de perigo antes que seja tarde demais. Cada visualização, cada comentário, cada curtida faz diferença na vida de pessoas que precisam ouvir que é possível recomeçar após uma tragédia. Se puderem ajudar nosso canal através do Valeu Demais, ficaríamos extremamente gratos. Produzir esses vídeos diariamente com a qualidade que vocês merecem tem custos significativos. Precisamos investir em equipamentos, edição, pesquisa e principalmente no tempo necessário para contar cada história com o cuidado e respeito que as vítimas merecem. Cada contribuição, por menor que seja, nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que podem salvar vidas. Comentem aqui embaixo qual foi a parte da história que mais os impactou. Comentem se acreditam que Pedro realmente era apenas uma criança corajosa ou se tinha algum tipo de intuição especial. Comentem se conhecem casos parecidos em suas cidades ou famílias. Seus comentários enriquecem nossa comunidade e criam uma rede de apoio para pessoas que enfrentam situações difíceis. Nossa história termina aqui, mas nossa vida continua.
Pedro e eu seguimos em frente, dia após dia, construindo um futuro baseado em verdade, amor e coragem. E esperamos que nossa experiência inspire outras pessoas a nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Até a próxima Vingança do Dia.